Olá, nós estamos aí mais uma vez com um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de aprendizado, sendo que hoje eu estou até num lugar diferente, mas me questionaram, estão questionando, fazendo perguntas sobre a religiosidade, esse negócio da igreja, assim diz o Senhor, o Senhor está me falando, Deus está me falando, e se isso é uma prática saudável para a igreja, se isso deve acontecer, se isso tem que acontecer nas igrejas, porque Deus revela aos seus, eles usam esses versículos, e me questionaram se isso está certo ou está errado. Se está certo a pregação do pastor, Deus está me falando, Deus está me dizendo que aqui tem uma pessoa sofrendo muito com o casamento, chorou muito. Qualquer pessoa, depois dos seus, hoje, 15 anos, 20 anos, realmente está sofrendo por amor, está sofrendo por alguma coisa. Ainda mais se for uma pessoa de idade, já chorou muito nessa vida. Mas isso é verdade? Isso tem que acontecer na igreja? Eu tenho batido na tecla, tenho tentado ensinar, e o estudo sobre as cartas é um estudo muito sério, as cartas de Apocalipse, porque é o próprio Jesus que reivindicou, é o próprio Jesus que orientou a igreja nos seus erros. Então, ele foi taxativo nas 7 cartas ao Apocalipse. Eu já falei sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, e agora estamos falando sobre Tiatira. Eu já falei muito sobre Tiatira, sobre que é a igreja que Jesus vem com sentença. Não sei se você viu o último vídeo que mostra o castiçal, o minorá, que as lâmpadas são 7 espíritos redentivos de Deus, e Deus andava no meio desses castiçais. E a Bíblia diz que esses castiçais, esse candelabro, esse menorá, são as igrejas. A Bíblia fala que isso é igreja, e usam isso como misticismo. Dentro das suas casas, onde as pessoas vão ter como mandinga, até como lugar de altar. Tá certo isso? Bom, se eu estou ensinando sobre as igrejas, vai chegar uma sentença, não estou nem com a Bíblia aqui, mas em que na igreja de Tiatira, o próprio Jesus fala assim: eu tenho, porém, contra ti, gosto da sua perseverança, da luta que vocês têm, mas de tudo isso que está acontecendo nas igrejas, eu tenho, porém, contra ti que vocês toleram Jezabel. Como que Jesus fala isso de Jezabel, de uma mulher, né? Por que que ele não tolera a obra de Jezabel? Quem foi Jezabel? Jezabel foi casada com Acabe, o 7º rei da dinastia judaica, e ele esteve no reinado. E ela começou a usar daquilo que ela sempre foi, uma sacerdotisa. O que ela fazia? Na igreja, você não precisa destruir ela atacando ela. Esse não é o processo que aconteceu nas igrejas dos dias de hoje, que vem desde o princípio, desde a igreja de Éfeso. Não foi assim que aconteceu. O melhor meio de você desviar uma pessoa da verdade é se associando a ela, é estar junto dela. Foi exatamente o que Jezabel fez com a nação de Israel, que tinha um Deus que eles temiam, que era Jeová. Eles temiam a Deus. Aquele minoral, o castiçal que tinha lá, que eu mostrei para vocês, é onde Deus ali se apresentava e se revelava ao povo por períodos. E desde o tempo lá de Adão e Eva, ele começou a se revelar ao povo. A Abraão, tudo ele se revelou. E quando chega nesse momento, que é a igreja que está sendo revelada, a igreja de Tiatira, o que acontece? Jezabel se infiltra em Israel. Ela não foi lá, olha, vocês têm que aprender isso, não, não. Ela se infiltrou no meio da igreja. Lembra que eu falei da igreja de Pérgamo, que ela vai do ano 70 até mais ou menos o ano 400, quando começa
toda essa infiltração de religiosidade dentro das igrejas, dentro da igreja, ou a igreja se denomina igreja católica. Expliquei sobre isso, a igreja de Pérgamo, você pega aí, você vai aprender muita coisa. Mas o interessante é que na próxima igreja, em vez de instituir esses reis, esses santos, instituir tudo isso, Jezabel faz o quê? Ela se infiltra no meio da nação e começa a ser mística dentro de Israel. O que acontece com Israel? Se contamina totalmente, esquece a Deus. É o que acontece. Por isso que Jesus fala que essa igreja é onde ele entra com juízo. Juízo de olhos de fogo é para queimar, para destruir. Pés com um latão reluzente é para pisar, para destruir, para acabar com a idolatria, acabar com a mentira, com o engano. É certo, na igreja, apareceu uma sacerdotisa, uma mulher, uma profeta, uma missionária, ou missionário, que nunca foi para restaurar a igreja, para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja são 5 ministérios, mas aparece a profetisa, aparece o profeta que não sabe o que é proferir a palavra, proferir, falar a palavra, não escrever, proferir, profetizar a palavra, profetizar aquilo que está escrito. Já expliquei sobre o rancho dos profetas, tem muito ensino, vai estudar, vai. Agora, é certo esse misticismo? Uma mulher chega e começa a falar, Deus está me falando. É a Jezabel, dentro da igreja, nos dias de hoje. A Jezabel, mística, religiosa, falando, eis que eu te digo, eis que eu te digo, minha filha. Deus está me falando. Eu estou cansado de ver isso pela internet. Eu falo cada coisa para essas mulheres, elas nem lê o que eu falo. Por quê? Querem continuar do mesmo jeito. Não se interessa, Deus falou para mim, acabou. Imagina que Deus vai, depois de ele ter usado os apóstolos, depois de ele ter escrito a Bíblia dele, toda narrada, o anjo da igreja falando com os apóstolos, o anjo da igreja recebendo cartas vindas diretas de Jesus, vai aceitar Jezabel? Vai aceitar uma profetisa que está falando da sua vida? Eis que eu te digo, meu servo, minha serva, o teu varão preparado para você. Eis que eu te digo, Deus vai abrir as portas. Que porta, meu irmão? Que porta? Porta é a palavra de Deus. A única expressão na Bíblia que explica sobre porta é a porta que Deus pôs para Pedro, para Paulo, a porta da palavra. A porta é a palavra que entra e para cear com ele, a porta é a palavra. Como que uma pessoa vai ter uma revelação de Deus nos dias de hoje? Por que Deus não revelou para Pedro, para Paulo, vai revelar para você? Um comedor de arroz com feijão? Eles também eram comedor de arroz com feijão, mandaram com Jesus. Jesus depois vem e fala com João na ilha de Patmos, João, só sobrou você aí, de apóstolo. Vem cá, escreve para o anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira. Eu não tolero essa Jezabel dentro da igreja. Eu não aceito isso. O que você acha que vai acontecer? É o que vai acontecer. Ele vai vir com juízo sobre a igreja. Ele vai vir com destruição sobre a igreja. Que destruição? Jesus precisa mover alguma palha para destruir essa igreja? Não, ela está destruída. Não existe essa igreja. Não existe. Você vai ver que daqui para frente, as próximas cartas, Jesus já começa a sair fora da igreja. Ele vai embora. Ele vai bater na porta da igreja e falar assim, se ouvir minha voz, cai fora, meu irmão. Cai fora que isso aí é uma macumba. Isso é feitiçaria. Onde já se viu um culto? Nossa, e esses caicai que tá por aí? Eu fiz tanto isso, meu irmão. Eu participei tanto disso. O som do machado, o som da marreta, o som do rola-rola. Eu já vi a unção do rola-rola.
Na internet está cheio disso. Isso aí é pataguada, isso é batatada. Isso é para te enganar, para te desviar da verdade. Foi o que Jezabel fez lá em Israel. E você, nos dias de hoje, está fazendo a mesma coisa. Aceitando Jezabel dentro da igreja de Cristo. Sabe o que vai acontecer com você e com tudo isso? Ah, perdão. Não precisa nem destruir. A igreja já está destruída. Essa igreja não existe. Ela não tem mais retorno. Você acha que você vai querer entrar numa igreja para estudar a palavra, saber quem foi Deus, quem foi o caráter de Deus, o que é que Deus preparou para você, que é a eternidade? Você acha que vai se interessar por isso? Não é muito melhor você ir numa religião onde você toma uma água benta, onde você joga uma água benta na cabeça, joga um óleo ungido, joga uma areia do Mar Morto e resolve o seu problema? Não é muito mais fácil você andar com uma cruz pendurada no pescoço para resolver os seus problemas? Não é muito mais fácil você ficar de joelho dia e noite ou andar a pé? Ô, meu irmão, eu tô vendo o pessoal andando a pé aí para essas romarias. Cada uma, meu irmão. Quem inventou isso? Da onde veio isso? É Jezabel dentro da igreja. É Jezabel dentro da igreja. Se você não pratica isso, mostra para o teu amigo, mostra aquela pessoa que você ama. Fala assim, ô, meu irmão, não faz isso com a tua vida. Não vai andar isso aí, não vai pagar promessa. Que promessa? Que promessa que Jesus nos fez? A vida eterna. É a única promessa que ele nos fez. Como é que você vai pagar essa promessa? Obedecendo a palavra. Se você obedecer a palavra, você vai para o céu, vai ter vida eterna. Se você não pagar essa promessa, não obedecer essa promessa, você vai para o inferno. É isso aí. É só isso. A minha questão é salvação. Não é outra. A igreja é para isso. Aqueles 7 castiçais que representam o Espírito de Deus é para salvação. É Jeová se apresentando nos dias de hoje para salvação. Hebreus capítulo 1. Antigamente Deus nos falou de diversas formas, aos pais pelos profetas e a nós hoje através de Jesus Cristo. Mas você quer ouvir Jezabel? Então, o que nós podemos fazer? Tentar te ensinar ou deixar você adorando Jezabel, misticismo, fazendo macumba evangélica. Próximo vídeo eu vou falar sobre macumba. Acho que eu já falei até também sobre macumba. Alguma coisa. Já falei sobre espiritismo, já falei algumas coisas. Essas religiões todas que estão por aí. Hoje eu vi, deu até dó de ver os testemunhos de Jeová andando lá, batendo de porta em porta. Uma multidão de senhoras, um monte de mulher. É o jeito de salvar sua família. É o que inventaram para eles. Ó, vocês vão vender livrinho, bater de porta em porta, que é o único jeito de você salvar você e seus filhos. Fala isso para uma mulher que está com o filho perdido. Fala para uma mulher que está com o filho nas drogas, fala assim, isso que eu te digo, isso que eu te digo, as suas orações têm alcançado o altar de Deus. Fala isso para uma mulher para você ver se ela não te segue, se ela não ajoelha nos seus pés, se ela não te dá uma boa oferta do que ela não tem. Ela vai te dar oferta do que ela não tem. Por quê? Porque ela ouviu o que ela queria ouvir. Bom, meu irmão, que Deus guarde o teu coração. Aliás, que Deus guarde o teu ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um grande abraço e eu volto no próximo vídeo aí.